assunto da live de hoje é sobre o medo de investir. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês que aconteceram comigo. Eu não sei se vocês têm medo de investir, tá, gente? Mas de todas as pesquisas que eu faço, o que mais atrapalha, qual o seu maior problema para você não investir hoje? Aí a pessoa fala assim, é porque eu não tenho conhecimento, eu não sei nada. Isso é o que mais me atrapalha, eu não sei investir, eu não entendo as siglas, eu não entendo o que a pessoa fala, eu não sei qual a rentabilidade da poupança, eu não sei como tirar o meu dinheiro da poupança. Quem investe por mim é meu marido, quem investe por mim é meu pai, quem cuida do meu dinheiro é meu gerente. Então, a falta de conhecimento, ela é a primeira coisa, realmente. Isso é indiscutível. O que mais atrapalha a médica de investir é a falta de conhecimento. Só que depois que ela aprende, depois que ela supera essa falta de conhecimento, o que mais atrapalha ela é o medo. E eu sou uma pessoa, né? Eu me considero uma pessoa medrosa, tá? Eu me considero uma pessoa medrosa. Eu estava certa vez na terapia e o meu terapeuta estava conversando comigo, tentando extrair quais são os meus sentimentos, como é que ele chama? Os sentimentos primários, né? Sentimentos primários. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. E ali ele expõe muito os sentimentos primários que a gente tem. E geralmente nós temos 2 sentimentos primários que são mais fortes. Então, tem o sentimento primário da alegria, da raiva, do medo, do nojo, e um outro que eu não estou me lembrando. E aí, ele fala sobre os sentimentos primários que a gente tem. E um dos sentimentos primários que eu tenho, que ele percebeu em mim, é o medo. Se eu não me engano, é o medo e é o nojo. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, então eu sou uma pessoa medrosa. E realmente, os meus pensamentos, eles são de pessoa medrosa. Eu sempre olho meu filho brincando e a primeira coisa que vem na minha cabeça não é ali o momento de alegria, é o medo. E se ele cair, se ele machucar, né? Então, eu sou uma pessoa medrosa. Tento superar isso, porque eu tenho certeza que o medo pode me impedir de muitas coisas. E nos investimentos, né, isso também vem muito presente na minha vida. E eu queria compartilhar com vocês um dos meus medos, né? Um dos meus medos foi quando eu me formei para começar a dar plantão, né? Quando eu me formei, na verdade, eu fui para um plantão muito louco, né? Me formei e eu e minhas amigas, a gente se reuniu, né? Estávamos em 3 e fomos dar um plantão de pediatria. E nesse plantão de pediatria aconteceu de tudo ruim, assim. Sabe, fila de criança com febre, e as minhas amigas iam aferindo a temperatura, iam tentando amenizar a situação. Uma criança com cardiopatia congênita, com 3 dias de vida, sem acesso, desidratada, com febre. Uma criança nasarcada, outra criança com convulsão. Mas, assim, foi um plantão tenso demais. E eu estava no hospital em que eu me formei. Ali eu me sentia segura, mesmo com um plantão terrível, e estava rodeada das minhas amigas. Quando eu vim embora para minha cidade, eu moro em Imperatriz, no Maranhão, quando eu vim embora para minha cidade, que eu me vi em um lugar que eu não tinha apoio nenhum, suporte nenhum, simplesmente eu travei. Eu fui trabalhar num postinho de saúde e lá eu fiquei durante 6 meses trabalhando exclusivamente no postinho de saúde. E eu achava que meu problema era a falta de conhecimento. Aí, o que eu fiz? Falei, não, vou fazer um ACLS. Porque eu tenho certeza que depois do ACLS tudo vai melhorar, porque aí eu vou aprender a atender as urgências, porque isso, aquilo. Fiz um ACLS, eu sou daquele tipo de pessoa, assim, que quando eu me dedico para uma coisa, eu me dedico, assim, com todo o gás. E eu me dediquei para esse ACLS com todo o gás. Falei, não, isso aqui vai ser a minha saída, né? Para eu começar a dar os plantões. Gente, eu fiz o ACLS com louvor, assim, sem errar nada, todos os testes, tudo que fizeram. Tinha um cardiologista na minha turma que eu ainda tirei nota melhor do que ele. E aí eu voltei achando que essa era a solução da minha vida. E eu não conseguia dar plantão, não conseguia. Era uma coisa, assim, muito mais forte do que eu. Eu tinha muito medo de matar alguém. Tinha muito medo de perder uma vida nas minhas mãos ali.
E aí eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui para terapia, né? E eu fui para terapia por problemas no meu relacionamento, né? Crise no relacionamento, namorava com o Sidney. A gente está falando sobre medo dos investimentos. E eu estou contando uma história minha sobre medo. E aí eu fui para terapia e chegou lá, ela falou assim, falando sobre insegurança, olha, você tem muita insegurança, né, das pessoas, de você não agradar as pessoas, tudo. E aí chegou nesse passo, eu falei para ela, olha, não dou plantão. Por quê? Porque eu tenho medo. Medo de quê? Não, você não vai matar ninguém. Não, foi minha filha, como é que você sabe? Como é que se eu matar alguém? E se eu não tiver ninguém para me ajudar? E se eu não tiver ninguém para me socorrer? E se tiver coisa que eu não sei fazer? E se chegar alguma coisa no plantão? E ela foi me acalmando. Calma, você vai começar devagar. Você vai ter outras pessoas ao seu lado. Você não vai estar sozinho no hospital. E foi indo. E eu consegui dar o meu primeiro plantão, né? Então, superar esse medo para mim foi um desafio muito grande. E depois daí, né, comecei no mundo dos plantões e enfim. Mas eu percebo assim que o medo ele paralisa muito a gente. E eu não sei quais são, né, se o medo é uma das coisas que te paralisa, mas eu consigo perceber o medo em várias vezes na minha vida. Gente, eu tinha muito medo de me expor aqui. Imagina, eu sou de uma cidade pequena, né? Quando eu comecei a fazer as lives, isso foi em maio de 2019, nós estamos aí com 2 anos. Olha, meu bem, foi em maio de 2019 que a gente começou. A gente está com 2 anos de Instagram, de lives. Quando eu comecei, eu tinha muito medo de me expor. Medo das críticas, medo do que as pessoas iam falar, enfim. Medo de não dar conta, medo de não saber responder, medo de alguém perguntar alguma coisa que eu não sabia. Né? Então, o medo, ele pode te impedir de muitas coisas. E o medo de investir, gente, é incrível. É incrível como pessoas têm medo e elas paralisam. Eu tenho alunas, ontem eu e a Analice, a gente fez a live, né? Uma das alunas do SaveMed, e eu fiz um workshop, né? Eu fiz o workshop da Save Médica Travada. Porque tem muitas colegas que travam, elas paralisam depois de adquirir conhecimento. E paralisam pelo medo e não conseguem avançar pelo medo. E quando eu falo que eu estou aqui hoje há 2 anos, não é por falta de medo. É porque a coragem, ela não é falta de medo. Mas ela é uma decisão de que algo é mais importante do que o seu medo. Pegaram essa? Presta atenção. A coragem, ela não é a falta do medo, mas ela é a decisão que algo é mais importante do que o seu medo. E quando eu percebi que divulgar conhecimento financeiro, levar essa educação financeira para as médicas era mais importante do que o meu medo, eu superei isso. Né? Quando eu percebi que para mim dar plantão era mais importante do que o meu medo, eu superei isso. E se você percebe que a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria, você ter qualidade de vida, você saber que você vai parar de trabalhar no futuro é mais importante do que o seu medo, você precisa ir. Mesmo que você não tenha essa coragem que você imagina que tem. E aí, as pessoas ficam com medo muito grande de perder dinheiro, um medo exagerado, às vezes até desproporcional. Desproporcional, eu sempre falo isso, o medo que as pessoas têm de perder dinheiro nos investimentos é desproporcional ao risco, tá? Vamos pensar aqui comigo. Se eu chegar para você e eu vou fazer com que você faça o seu primeiro investimento no curso de investimento para médicos. Então, se vocês não se inscreveram, se inscrevam. Porque lá, por que eu estou tentando quebrar esse medo de vocês investirem? Porque eu tive muitos medos, como eu estou contando para vocês o meu medo de dar plantão pela primeira vez. E eu precisei de uma pessoa que me incentivasse. Eu precisei de alguém que me dissesse assim, não, mas vai. E eu falava para ela, mas e se der errado? E se eu matar alguém? Eu falava isso para ela. Mas e se eu matar alguém? Ela falava, você não vai matar ninguém. Eu falei, como é que você sabe? Ela falou, você está com outras pessoas. Você não está sozinha. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão fazer o primeiro investimento de vocês semana que vem.
Suzana, mas e se eu fizer errado? E se eu perder esse dinheiro? O risco, o medo, ele é desproporcional ao risco. Como assim? Quando eu falar para vocês, vamos fazer o nosso primeiro investimento semana que vem no curso de investimentos para médicas, que eu falar, olha, você vai separar tantos reais, e eu já vou adiantar para vocês, separem R$110, é isso que vocês vão fazer, sim. Separar R$110 para fazer o primeiro investimento de vocês, tá? Esse primeiro investimento de vocês vai ser na sexta-feira que vem, prestem atenção. Vocês vão abrir conta na corretora, vai ter muita coisa no curso de investimento para médicos. Se vocês não se inscreveram ainda, link na bio. E se você não convidou ninguém, você não está nesse movimento junto comigo, né? Porque aqui eu quero fazer um movimento. Parou. Eu quero fazer um movimento com vocês. Quando eu percebi que não era só eu que não tinha educação financeira, era a maioria das colegas médicas ao meu redor, eu decidi vencer o meu medo, porque isso foi mais importante para mim. Então, eu estou aqui vencendo o meu medo, fazendo esse movimento, e eu quero que vocês também façam esse movimento comigo, tá? Então, a parte de vocês é convidar outras pessoas. O medo, ele é desproporcional ao risco, porque quando você pede uma comida no iFood, como é que é? Quanto é em média? Por favor, responda isso para mim, por favor. Quanto é em média quando vocês pedem uma comida no iFood? Em média, assim, quanto que você gasta? Quando você pede aí um iFood médio, eu não estou falando dos mais caros, estou falando médio. Quanto que você gasta mais ou menos quando você pede aí um iFood rápido? Ou então, quanto você vai no restaurante? Ó, a Led falando, 150. Você vai no restaurante, quando você gasta lá no restaurante, qual é a média do valor que você gasta? Ou então, quando você faz aquela compra pela internet, né, que você abre ali o aplicativo, nossa, gostei dessa blusa. Aí, quando você vai comprar uma, você acaba comprando duas. Ou então, quando você vai e compra um sapato, qual é a média de valor que você gasta? A Led colocou aí a média, 150. Olha para o seu guarda-roupa. Qual é a média do valor das roupas que você tem, dos seus sapatos? E por que eu estou fazendo você analisar tudo isso? Porque aquele dinheiro que você gastou ali, ele é um dinheiro que não volta mais. Ele é um dinheiro que você gastou e ele não retorna mais para você, né? E simplesmente você não tem medo de gastar esse dinheiro. Você gosta do prazer ali de se alimentar, do prazer de comprar e ponto. Né? Deu medo de pedir um iFood? Dá medo de gastar aquele dinheiro ali? Dá medo de você ir lá e comprar um sapato? Dá um medo? Ai, meu Deus do céu, esse dinheiro eu vou gastar e nunca mais eu vou ver. Porque o sapato vai se desvalorizar no seu guarda-roupa, apesar de você gostar, de você usar, né? Então, vai se desvalorizar. Para quem não é médica, gente, seja bem-vinda também, tá bom? Para quem não é médica, sejam bem-vindas. Para todas as mulheres que querem aprender a investir. Tem até homem que acompanha também, então sejam muito bem-vindos. E aquele dinheiro, ele não volta mais para você, ele vai se desvalorizar. O do iFood, eu nem conto o que ele vai virar, né? Nem conto o que os R$150 do iFood vai virar. Nem do restaurante, o que ele vai virar, né? Mas é um dinheiro que não volta mais. E quando você pega esse mesmo valor, né? E eu quero que vocês separem R$110 para investir para semana que vem. Quando você pega esse mesmo valor e você investe, aquele dinheiro não desaparece. Aquele dinheiro, ele fica lá. Tá aqui, ó. Aquele dinheiro ele não desaparece, ele vai ficar lá. Ele não é um dinheiro que some. Ah, Suzana, mas e se desvalorizar? Gente, se desvalorizar, principalmente se tratando de renda fixa, porque o que eu quero fazer é com que vocês percam o medo, pelo menos, da renda fixa, para que vocês evoluam para a renda variável. É muito difícil esse dinheiro se transformar em menos dinheiro na renda fixa. Muito difícil, tá? Porque a maioria das rendas fixas, né, elas têm uma certa proteção. Você está emprestando seu dinheiro para o governo, você está emprestando dinheiro para o banco. Algumas instituições financeiras não têm tanta segurança, mas você pode prestar seu dinheiro também. E quando eu falo não tem tanta segurança, é porque, assim,
caso aconteça algo muito, né, estrambólico da empresa falir, tá? Mas, enfim, né, voltando para o papo do medo desproporcional. Eu comparo muito com o medo de criança. A criança, ela tem um medo, às vezes, desproporcional ao risco. Meu filho, ele tinha muito medo. A gente colocava ele para dormir num colchãozinho no chão. E ele morria de medo do que tinha embaixo do guarda-roupa. Ele ficava, mamãe, eu tenho medo, tem alguma coisa embaixo do guarda-roupa. E aquele medo não tinha fundamento, né? Não tinha fundamento o medo daquele. Já a Luísa, né, a minha bebê de 1 ano, ela não tem medo de cair da cama. Se você deixar, ela vai lá e pula. Por quê? Porque ela não tem conhecimento sobre o que aquilo pode causar. Então, o medo não é que ele é de todo ruim. É interessante a gente ter medo. Né? É interessante, o medo ele é protetor, né? De seleção. Mas, às vezes, o medo ele fica tão exagerado que pode até virar uma patologia, né, gente? Então, o medo ele é uma das coisas que mais pode derrotar as pessoas nesse mundo. E se você é uma pessoa que tem muito medo dos investimentos, eu quero convidar você a participar ainda mais do curso de investimentos para médicos para você conseguir superar o seu medo, tá? Eu tenho uma amiga que ela deixa, assim, 100 mil reais guardados na conta corrente. E a gerente do banco, uma vez, tomou a iniciativa de tirar o dinheiro dela de lá e colocar num fundo de investimento. Porque, assim, nem todo fundo de investimento é bom, né? Nem todo fundo de investimento rende bem. Porém, a conta corrente, ela não rende nada. Então, assim, ela desvaloriza muito. Porque ela desvaloriza a inflação. Então, entre ficar na conta corrente e um fundo de investimento, às vezes vale mais ficar no fundo de investimento. E aí a gerente do banco pegou o dinheiro dela, colocou lá no fundo de investimento. Gente, ela desesperou. Quando ela entrou na conta que o dinheiro dela não estava lá, ela ligou para a gerente na hora, cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? E a gerente falou assim, não, eu coloquei no fundo de investimento, porque estava parado na conta corrente. Ela, bota o meu dinheiro de volta lá, bota o meu dinheiro de volta lá, eu quero ficar olhando para o meu dinheiro. E eu falei, amiga, teu dinheiro está desvalorizando e muito na tua conta corrente. E o medo dela tinha um pavor incrível de perder dinheiro. Incrível, assim. Ela ficava desesperada com a possibilidade de perder dinheiro. E eu já vi várias situações do tipo. Uma das alunas do SavMed, ela tinha esse ponto, né, de ganhar conhecimento. E na hora dela investir, eu falei assim, eu quero que você separe 20 reais para você investir. E na hora dela investir 20 reais em ações, ela disse que dava frio na barriga, taquicardia, o coração dela acelerava e ela paralisava. Olha que situação, 20 reais. E o que você gasta? 20 reais, o que você faz? Às vezes paga um estacionamento. Às vezes, assim, 20 reais é algo que realmente você gasta sem nem perceber, né? Hoje você não compra mais nenhum lanche com 20 reais. Mas é dinheiro? Claro, né? Mas, sim, é um dinheiro que, infelizmente, é muito, muito pouco comparado ao que a gente pode crescer no mundo dos investimentos. E eu compreendo, tem gente que já tem essa colega médica que tinha medo de investir 20 reais, ela já tinha quase 1 milhão de dinheiro, né, investido através do banco na previdência privada. E isso para ela foi matador. Ela descobriu que o dinheiro dela estava desvalorizando, que ela estava perdendo. Ela teve sensação de autopunição, assim. Ela se, sabe, disse palavras horríveis para ela mesma. Ai, que burra, como eu fui ingênua. E falou tanta coisa ruim para ela. Mas eu falei para ela, você não tinha conhecimento até então. Então, não tem como a gente se julgar por deixar o dinheiro parado na poupança, por deixar o dinheiro na conta corrente, por estar com o dinheiro parado numa previdência ruim. Você não pode se julgar por isso. Mas a partir do momento que você tem a oportunidade de aprender, que você tem, assim, na sua frente, uma oportunidade de você ganhar conhecimento, aí sim, você tem que começar a se julgar. Né? Dizer, poxa,
já aí é uma opção minha de deixar o meu dinheiro se desvalorizando. E quando ela aprendeu, ela se deparou exatamente com a situação do medo. E o que você tem medo? Né? O que você tem medo? O que o medo ele pode estar impedindo o seu futuro? Indo além, né? Indo além dos investimentos, eu vejo que muitas colegas têm medo de crescer, medo de evoluir, medo de ir além na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida em relacionamentos. Tá? E aí paralisam e essa travessia dessa ponte, essa travessia para os investimentos, ela não é difícil, tá? Ela não é difícil, você pode fazer através de conhecimento e de vencer barreiras. Eu convido vocês mais uma vez para o curso de investimentos para médicas, tá? Vai ser do dia 1º ao dia 3 de junho. E eu tenho certeza que vocês vão superar o medo dos investimentos lá, tá bom? Tá? Não pensem que são só vocês. É porque a Suzana hoje já investe e agora não tem mais medo de nada. Não, a gente vence nossos medos constantemente, tá? Espero que para vocês tenha sido importante, porque é uma das coisas que mais impedem as colegas de crescer e de evoluir financeiramente, tá bom? Um grande beijo para vocês, não tem nenhuma dúvida e até amanhã.